Olá, pessoal. Aqui é o professor Paulo, professor de História e Filosofia e também de Sociologia do Colégio Maria Inocência, no município de Itaboraí, estado do Rio de Janeiro. Hoje vou dar início a mais uma aula, correspondente à disciplina de História, nesse caso, e também é uma aula gravada, não é uma aula ao vivo, como em outras ocasiões, por motivos de ordem pessoal. E essa aula, ela é correspondente a duas turmas do segundo ano do ensino médio. Então essa aula é pela terça-feira, dia 12, e também será para o dia 15 de maio, sexta-feira. Perdão. Será pelos dias 12, terça-feira, e 14, quinta-feira, ambos mês de maio de 2020. Disciplina História. E a turma, ou série, as turmas no caso, seria 2001 e 2002, portanto, série segundo ano do ensino médio, ok? Na última aula da semana anterior, que foi até uma live, que também foi gravada, mas foi uma live ao vivo inicialmente, em que eu coloquei inclusive esse conteúdo disponível lá na nossa plataforma, no Classroom, e também coloquei disponível posteriormente para ser acessado no YouTube. Então agora eu estou fazendo uma outra aula que é baseado na mesma apostila que eu utilizei, venho utilizando por orientação do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria Estadual de Educação, que é a apostila chamada Atividades Autorreguladas. Na aula anterior, eu utilizei esse mesmo material e trabalhei o conteúdo Pensamento Iluminista, ou Iluminismo. E a partir de hoje, nós vamos trabalhar o mesmo material ainda e vamos trabalhar o tema A Revolução Francesa, de 1789. Eu vou projetar então a partir de agora parte do material para que vocês possam visualizar e possam acompanhar a leitura. É bom lembrar que desde essa semana, do início dessa semana, que começou então para efeitos práticos, a semana começou no dia 11, né, segunda-feira, ou melhor, domingo, dia 10. Desde essa semana, os alunos da Rede Estadual de Educação começaram a receber esses materiais, essa apostila impressa, atividades autorreguladas em sua residência. Nós temos recebido vários feedbacks de alunos nos grupos de turmas, em que os alunos eletronicamente têm sinalizado que têm recebido o material. Então, se você ainda não recebeu, provavelmente receberá. Se não receber, é por alguma falha de correio, muito provavelmente. Mesmo assim, aqueles que não tiverem recebido, eu estou disponibilizando esses materiais no Classroom para que vocês possam baixar. Então, para quem não conseguir receber o material impresso, terá condições de receber o material na versão digital que está sendo disponibilizado na plataforma da Seduc no Classroom, ok? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui então para o material para que vocês possam visualizar. Então vocês agora estão visualizando aí na tela. Eu estou no índice do material, onde a gente vai trabalhar o assunto Revolução Francesa. Só um momento. Então, nós vamos trabalhar então agora a Revolução Francesa. Eu vou subir a apostila e vou direto para a página correspondente. Aqui eu estou passando pelos assuntos que nós já havíamos trabalhado anteriormente, que foi Iluminismo, inclusive. E agora a gente vai trabalhar a aula 2 de Revolução Francesa. Bom, antes de começar a fazer a leitura, para poder ajudar na digestão desse conteúdo, né, para digerir esse conteúdo, cabe lembrar que a Revolução Francesa ela foi, em boa parte, causada pela mudança de pensamento dessa época em questão, essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, onde nessa transição vários filósofos passaram a defender uma nova forma de se enxergar a fé, a sociedade, deixaram de usar apenas a fé para explicar as coisas, passaram a explicar as coisas também, a interpretação do mundo e da vida a partir da ótica da razão, e a isso nós chamamos de pensamento iluminista. Então o iluminismo ele mudou uma era, ele mudou uma época, e esse processo do iluminismo
ele ajudou assim consideravelmente para que a sociedade, a partir da Europa, e depois vai influenciar todos nós aqui no Brasil, inclusive, o mundo inteiro, passassem a compreender o mundo a partir de uma nova fé, perdão, de uma nova ótica, que não mais a fé, e sim a razão. E aí surge o humanismo, o antropocentrismo e assim por diante. Bom, isso vai impactar na forma de se enxergar o sistema político e social. E aí vai dar origem à Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, ela foi fruto, ela foi resultado desse processo de transformações na Europa. Até então, com o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, surgiu o chamado Estado Nacional e absolutismo monárquico, que aqui no material não foi contemplado porque, a princípio, esse é um conteúdo que, pela estrutura da SEDUC, teria sido abordado no ano anterior. Mas, rapidamente, só para que não, você possa, aí em casa, relembrar esse assunto, com a passagem, com a transição da Idade Média para a Idade Moderna, ocorreu uma recentralização política. Vamos lembrar aqui, na Idade Antiga, até o final da Idade Antiga, antes da queda do Império Romano, o fim do Império Romano, existiam monarquias, monarquias que geriam, né, as sociedades no Velho Mundo, inclusive a região da Europa, obviamente. Então, nesse processo, nós temos como grande símbolo da centralização política e numa estrutura monárquica o Império Romano. O Império Romano ele tinha uma estrutura extremamente centralizada, porém era um sistema centralizado, era um império, então havia monarquia, vamos assim dizer, mas era um sistema imperial onde havia também uma estrutura política democrática. Haviam ministros, haviam eh, sistema jurídico, havia o sistema de regras sociais, de convívio social, leis sociais. Então, o cidadão ele não era apenas colocado debaixo de obrigações, mas ele também tinha direitos e obrigações. Então, era um sistema, vamos assim dizer, interessante em termos de gestão. Não era o melhor, porque ainda estávamos lá na Idade Antiga, mas era para a época era um modelo em muitos aspectos interessante. Com o início da Idade Média, ou seja, com os vários ataques dos povos bárbaros, dos vários povos bárbaros, o Império Romano foi ao longo de séculos sendo destruído, desintegrado. E quando finalmente o Império Romano acaba, nós dizemos que acabou a Idade Antiga e passou-se a existir ali a Idade Média. A Idade Média ela foi marcada, entre tantas coisas, pela descentralização política, onde antes havia um grande império, outros impérios, passou a haver um sistema essencialmente descentralizado, onde havia um império romano, passou a ocorrer vários núcleos políticos, o que nós chamamos de era feudal, ou sistema feudal. Então passamos a ter ali como se fossem micro-regiões, ou micro-impérios, ou micro-reinos, feudos, né? Aí dá-se início ao processo do feudalismo. O feudalismo, em linhas gerais, uma linguagem bem simplória, ele era caracterizado como se fossem pequenos reinos, pequenos condados, né? Que tinham uma característica similar a um reino, mas pequenos reinos de característica feudal rural. Portanto, a atividade econômica basicamente girava em torno da agricultura, das coisas do campo, da subsistência a partir do campo. E os habitantes mais humildes dos feudos, eles deviam obediência àquele senhor daquela região, aquele que comandava, que era o grande proprietário daquelas terras e comandava toda aquela região, que, comparado aos impérios da Idade Antiga, como o Império Romano, eram micro-regiões, mas mesmo assim não deixavam de ser territórios relativamente grandes, mas não tanto, obviamente, nem de longe se comparavam com o velho Império Romano, que era gigantesco, o maior império que já existiu. Então nós temos aí um sistema, durante a Idade Média, um sistema de feudos que prevalecia um sistema de senhorio, aonde os camponeses, que eram aqueles que mais trabalhavam, deviam obediência ao senhor feudal. Pois bem, isso foi lá na Idade Média. E durante toda a Idade Média, basicamente, é isso que vai ocorrer.
Porém, no final da Idade Média, na transição para a Idade Moderna, ocorre aquele processo que eu falei ainda há pouco, o Iluminismo. E o pensamento dos filósofos iluministas vai começar a causar transformações e impactos significativos na mudança de comportamento social e político. E aí vai ocorrer o quê? Uma recentralização política nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, reinos voltam a existir. Não reinos tão fortes como na Idade Antiga, como foi o Império Romano, mas certamente reinos muito maiores do que o período do feudalismo da Idade Média. Então, aqueles núcleos regionais feudais da Europa medieval começam a ser unificados. Os condados, as áreas feudais começam a ser reunificadas e vão dar origem a reinos maiores e mais poderosos. E a esse processo nós chamamos de recentralização política. Pois bem, após a Idade Média, com essa recentralização política, nós assistimos a uma formação de monarquias nacionais autoritárias, absolutistas. Por isso o período também é chamado de absolutismo monárquico, onde esses reis, ou esses impérios, né, mas basicamente reinos, né, esses reis feudais, esses reis absolutistas, eles vão governar de forma autoritária. Por isso chama-se também de absolutismo monárquico. E uma das questões mais assim que causava maior incômodo à sociedade europeia, em boa parte, principalmente da metade para a parte final do absolutismo monárquico, era exatamente o excesso de centralização política na mão dos monarcas, dos reis, que passam a controlar tudo um pouco. Vida social, vida política, vida religiosa, passam a controlar também as atividades econômicas. E aí sim, na questão econômica, vem o calcanhar de Aquiles. Em parte da Idade Moderna, vai surgir o pensamento iluminista que eu falei. E o que foi o iluminismo? O iluminismo foram filósofos, conforme eu falei na outra aula, filósofos que começavam a questionar esse excesso de poder nas mãos dos reis. Questionavam também o fato de os reis se considerarem representantes de Deus aqui na Terra, ou seja, quase semideuses, como uma forma de manipular a sociedade, né? As sociedades. Então, os filósofos iluministas, que eram homens voltados ao saber, à cultura, à pesquisa científica, à racionalização do pensamento, eles começam a questionar esse excesso de poder nas mãos dos reis e questionavam principalmente algo que interessava exageradamente, ou em muita coisa, interessava demais a um segmento da sociedade que vinha crescendo em poder financeiro, mas que tinha direitos políticos praticamente zero, que era a chamada burguesia. Para quem não lembra, ou para quem não tem conhecimento, hoje é muito comum a gente usar a palavra burguesia para designar classe empresarial poderosa financeiramente. Mas burguesia, desde a Idade Média, era chamado aquele que morava no burgo. O burgo, na Idade Média, eram as cidades feudais, né? Então, quem era habitante de uma cidade na época do feudalismo era um burguês. O burguês era aquele que habitava uma cidade da época feudal. Então não era uma designação inicialmente, necessariamente falando, de um rico empresário, um rico comerciante. Mas, na Idade Média, quando começa a ressurgir o comércio, aquelas primeiras feiras de trocas, que depois vai, com o passar do tempo, vai evoluindo até para uma certa troca, não, criando-se uma espécie de moedas de transição, esses primeiros núcleos comerciais da idade feudal, do período feudal, eles vão surgir, eles vão aparecer aonde? Nos burgos, nos resquícios de cidades que haviam permanecido. Apesar de terem perdido muita importância na Idade Média, porque a vida era essencialmente rural, era essencialmente feudal, ou dentro dos feudos, mas as vilas, as cidades, centralizavam aquela atividade econômica ainda. E os profissionais, as pessoas que trabalhavam com pequenas feiras livres, praticando atividades comerciais na Idade Média, eram exatamente os comerciantes que habitavam as regiões ou praticavam suas atividades, seus negócios nos burgos, nas cidades. Daí acabou se tornando uma designação.
O comerciante que morava e trabalhava no burgo acabou virando um burguês. Então, por isso que hoje, até no nosso tempo atual, nós consideramos que burguês é empresário, aquele rico profissional das atividades econômicas, né, o dono dos meios de produção, mas isso foi uma modificação, uma forma de reinterpretação da palavra através dos tempos. Mas inicialmente, então, o burgo era isso aí que eu acabei de explicar. E hoje, e aí, aliás, a partir do iluminismo, boa parte dos filósofos iluministas começam a defender algo que interessava exageradamente ou muito aos burgueses desse período a partir do iluminismo. Porque os burgueses daquela época se interessavam no discurso, no pensamento iluminista. Porque os filósofos iluministas consideravam que era ocorria um exagero no controle financeiro e econômico das atividades econômicas na época do absolutismo monárquico. Para vocês terem uma ideia, os reis poderiam interferir tanto nas atividades econômicas que a classe burguesa ela poderia lucrar, mas ela não teria o direito de determinar os rumos das suas atividades econômicas sem o consentimento das monarquias. Havia também o chamado mercantilismo. O que era o mercantilismo? O mercantilismo era caracterizado por um sistema onde quem determinava quais produtos da nação, do reino, iriam ser comercializados nas suas colônias e quais produtos das colônias, das regiões coloniais, seriam trazidas para o reino principal, né, para a metrópole, para serem comercializados, quem decidia essas regras? Era o sistema absolutista, o rei, no caso, né? E além disso, o sistema absolutista determinava até o percentual de lucro possível para as atividades econômicas burguesas. Havia, portanto, assim um sistema em que quem realmente ganhava muito mais dinheiro com as atividades econômicas eram era o sistema político, o chamado absolutismo monárquico. Os monarcas controlavam muito mais as finanças, lucravam muito mais com o processo comercial e econômico e gastavam até exageradamente, de forma corrupta. A corrupção não é uma coisa da nossa época, existia também naquela ocasião. Então, havia muita arrecadação de recursos, uma lucratividade, vamos dizer assim, sobre o trabalho alheio exagerada por parte do sistema monárquico. A burguesia, que era quem mais gerava esse lucro, acabava ficando com menos recursos do que o sistema político e ainda por cima não tinha direitos políticos, não podia compor o governo, não podia fazer parte da gestão pública, não poderia alçar cargos públicos, mas contribuía consideravelmente pela sua importância no segmento econômico de cada reino, de cada monarquia. Cabe aqui lembrar o seguinte: quando a gente fala, né, recorrentemente que a classe burguesa era quem mais trabalhava, quem mais gerava lucro e, no entanto, não tinha direitos políticos, ficando esses direitos políticos exclusivamente ou quase que exclusivamente centralizados nas mãos dos reis, né, dos monarcas absolutistas e aqueles que eles escolhiam para governar junto à nação, cada nação, fica parecendo que a burguesia, então, coitadinha, trabalhava muito e gerava muito lucro, mas não era desprovida de direitos. Em parte é isso, mas ela não era coitadinha, porque até hoje uma coisa que tem que ficar muito bem clara na mente de todos é o seguinte: quem realmente produz, quem realmente é o responsável por gerar riqueza para as burguesias daquela época, né, responsável por gerar lucro das burguesias daquela época, e da mesma forma nos dias atuais, quem é o responsável por gerar a riqueza das burguesias de modo geral não é exatamente o dono dos meios de produção, que são os burgueses, e sim a classe trabalhadora. Quem realmente gera força de trabalho, quem realmente gera lucro dos negócios, não é o dono dos meios de produção burguês, e sim a classe trabalhadora. Isso a gente está percebendo muito claramente no tempo atual que nós estamos vivendo de pandemia. Eu estou fazendo essa aula online, gravada, e essa aula é para trabalhar o tema, os conteúdos de história e filosofia e sociologia. E eu estou fazendo essa aula em tempos de pandemia.
E a gente está percebendo o seguinte: uma enxurrada de empresas estão falindo. Uma enxurrada de empresas estão fechando as portas. Pela internet, como a gente está cumprindo aqui a quarentena, a gente acompanha os noticiários, a gente vê que dia após dia, empresas, tanto do ramo comercial, como industrial, como na área de serviços, empresas estão fechando as portas. As empresas estão fechando as portas por quê? Por causa da pandemia. E por que que parte dessas empresas estão falindo? Porque em função da quarentena determinada pelas autoridades, dada a emergência que nós estamos vivendo de saúde, os governos proibiram que as atividades econômicas não essenciais funcionassem. E o único jeito de impedir que essas empresas não essenciais continuassem funcionando era fazer bloqueios nas ruas, avenidas, impedindo que os trabalhadores continuassem indo para as empresas para trabalhar. Porque uma coisa é o governo bloquear, outra coisa é, perdão, uma coisa é o governo proibir o funcionamento de empresas não essenciais, de atividades não essenciais. Outra coisa é o dono da empresa e os empregados daquela empresa cumprirem a determinação pública, política. Então, foi necessário que parte das autoridades, governos estaduais, governos municipais, prefeitos, portanto, viessem a literalmente fiscalizar nas ruas, impor bloqueios físicos para impedir que funcionários dessas empresas não essenciais cumprissem, fossem trabalhar. Então, de uma forma ou de outra, os trabalhadores foram proibidos de ir para as empresas trabalhar. E aí o que acontece? Parte dessas empresas, uma vez que os seus funcionários foram impossibilitados de ir ao espaço da empresa para começar a trabalhar, essas empresas começaram a ir à falência. Vejam bem, gente, nós estamos numa era de tecnologia, de informação, de plena tecnologia. Quer dizer, eu coloco lá no meu, eu tenho dois sites, né? Eu tenho dois Facebooks, duas páginas de Facebook, uma minha pessoal e uma outra página que é da minha empresa que trabalha com treinamentos. E lá na minha página de treinamentos do Facebook, eu coloquei um artigo que fala sobre isso, sobre um, não, vários, sobre a grande evolução da robótica no nosso tempo atual. Como robôs, fisicamente, não, que agora tem robô virtual, que trabalha pelas plataformas digitais, como redes sociais, mas tem aquele robô físico, aquele robô que é quase um humanoide, vamos dizer assim, né? Ele tem um corpo mecânico, ele faz, tem um braço mecânico ou mais, que ele desempenha determinadas tarefas. E o que a gente percebe ali é o seguinte, nesses textos que eu publiquei, que os robôs vêm roubando, parece até uma redundância, mas os robôs vêm retirando postos de trabalho da classe trabalhadora ao longo dos anos. Isso é fato. A indústria automotiva ela, ela eliminou muitos trabalhadores humanos por conta da colocação na linha de produção de automóveis robôs. Robôs que colocam vidros, para-brisas do carro, robôs que colocam vários componentes, que fazem toda a soldagem do bloco e da fuselagem, né, da lataria do carro, naquela estrutura do bloco, chamado monobloco. Enfim, ali, antes da entrada da mão de obra do robô, existia uma mão de obra humana, uma não, muitas. E essas pessoas foram perdendo seus empregos por conta da implementação dos chamados robôs. Mas vejam, a quarentena serviu para mostrar uma coisa interessante. Apesar de toda a robótica ou de toda a robotização das linhas de produção e não só das linhas de produção, da produção na indústria, mas também no comércio, no serviço, apesar de toda a robótica implementada, todo o sistema tecnológico implementado, ainda temos sim um número elevadíssimo de trabalhadores humanos no sistema produtivo. Portanto, quando a gente fala que empresas durante essa quarentena agora do ano de 2020 estão indo à falência, porque os seus funcionários não estão podendo ir trabalhar por causa da determinação das quarentenas pela classe política, a gente percebe então o quanto faz falta um trabalhador humano numa empresa. Resumindo, essa volta toda ao mundo que eu acabei dando, né? Quem realmente produz a riqueza da classe burguesa, tanto hoje como no passado, é a classe trabalhadora. Quem gera riqueza não é necessariamente o burguês. O burguês comanda o processo,
mas quem realmente gera riqueza é a classe trabalhadora. Sem a classe trabalhadora, a burguesia, o dono dos meios de produção, portanto, não consegue ter riqueza, não consegue produzir nada. É necessário sempre a presença da classe trabalhadora. Então, quando eu falo aqui nesse período de transição, né, em que os iluministas começam a questionar que a classe burguesa se sentia alijada do processo político, prejudicada, porque ela poderia gerar riquezas, mas ela não podia fazer parte do sistema político, nem se candidatar a nada, porque o sistema absolutista não permitia a ingressão da burguesia na esfera política. Como falei, fica parecendo que quem realmente produzia tudo era a burguesia, mas na verdade não era. Era a burguesia que era, na verdade, movida pela classe trabalhadora, que nesse caso não era nem citada. Mas quem realmente gerava a riqueza da burguesia era a classe trabalhadora que trabalhava para essa mesma burguesia. Mas, em linhas gerais, retornando aqui, a burguesia se sentia alijada do processo. E quando vem o pensamento do iluminismo, dos filósofos iluministas, a burguesia se sente representada por essa ideologia, porque afinal surge um argumento que justificaria a substituição da classe burguesa, perdão, a substituição do absolutismo monárquico por um modelo político e social que passaria a permitir, então, uma representatividade da burguesia também no sistema político, uma interferência da economia, dos interesses burgueses na política também. Então, esse pensamento iluminista foi assim impactante. E tudo isso que eu narrei até agora serviu como um conjunto de fatores para propiciar a ocorrência da Revolução Francesa. Por que a Revolução Francesa, então, ela foi tão importante? Porque ela marca a concretização desse ideal burguês, que logicamente não era apenas um interesse burguês, mas havia um conjunto de interesses de vários segmentos da sociedade com o fim do chamado absolutismo monárquico. Então, a população mais humilde, a classe trabalhadora, os mais humildes, não se sentiam representados no sistema monárquico, no ponto de vista político, né? Eles não se sentiam representados porque eram alijados também do processo político, vamos dizer assim, massacrados pelas forças da época, no ponto de vista de trabalho exaustivo e remuneração muito baixa. A burguesia, eu já citei, né, se sentia também prejudicada nos seus interesses. Enfim, não havia democracia. E havia um desejo muito grande de democracia. E aí, quando você fala de democracia, liberdade, vocês percebem que cada um tem o seu interesse, que não é necessariamente o mesmo interesse dos segmentos. A população mais humilde queria ter liberdade de decisões políticas, queria ter liberdade sobre a sua própria vida pessoal, emocional, liberdades individuais. Já a burguesia queria liberdades individuais, as mesmas liberdades individuais que a classe trabalhadora desejava, mas ela queria mais. Ela queria fazer parte do jogo político, ela queria comandar a política, coisa que em boa parte das camadas mais populares não era tanto um anseio evidente assim. O fato é que havia um anseio na sociedade europeia, permeada pelo pensamento iluminista, que passava então pelo desejo de liberdade, de democracia. Então, assim ocorre a Revolução Francesa. Então, agora, como eu já falei pra caramba, isso foi apenas uma introdução, mas uma introdução que eu considero necessária. Nós agora vamos fazer a leitura, e aí eu vou fazendo a leitura da apostila, da aula 2 de hoje, que é a Revolução Francesa, e aí vou fazendo alguns comentários ao longo desse texto. Então vamos lá. Caro aluno, conforme foi visto na aula anterior, as ideias iluministas criticaram o regime absolutista e pretendiam ser uma mudança naquele sistema que não agradava a todos. Vamos ver agora quais foram os efeitos da prática dessas ideias. O absolutismo na França era um dos mais rígidos. Em 1789, o país vivia uma grave crise financeira. Isso é uma coisa importante a ser falada. Quase quase que todas as vezes na história, um processo de transformação política e social
vinha como uma decorrência de uma crise política e econômica. Então, assim, geralmente, na verdade, uma crise econômica que gerava uma crise política que gerava uma crise social. Isso leva a gente a fazer algumas reflexões para o nosso tempo atual. Nós estamos aqui no Brasil vivendo uma crise eh, de saúde por causa da pandemia do coronavírus, do Covid-19, que é mundial, em escala mundial. E essa crise do Covid-19 vem a se somar a uma crise que nós já vimos passando há anos no Brasil. Desde 2015, 2016, com a queda de arrecadação, com uma desaceleração da economia brasileira, que era reflexo de decisões políticas erradas, parte causada pelo governo, final do governo Dilma, mas que foi muito, muito piorada com a sucessão da Dilma pelo processo do golpe de 2016, pelo vice-golpista Michel Temer. E ali a gente vê então que ocorreram decisões políticas muito equivocadas, e aí houve uma redução do tamanho do Estado, o que para a classe burguesa é extremamente interessante, porque a burguesia sempre está de olho em poder financeiro. Então, quando há uma descentralização política, quando empresas nacionais são passadas, empresas públicas são passadas para o segmento privado, ou, lógico, o segmento privado vai receber de mão beijada uma atividade que já é lucrativa, que estava na mão do Estado, e vai deixar de ter o Estado como grande concorrente. Então, isso interessa, obviamente, ao setor burguês. Mas aí volta lá. Então, quando houve essa decisão, essa sucessão de decisões equivocadas do governo Dilma, depois do golpista do Michel Temer, depois do Michel Temer, a sucessão de forma extremamente manipulada pelas redes sociais com a eleição do Bolsonaro, a gente vê então assim um monte de decisões políticas super equivocadas do posto Ipiranga, do Paulo Guedes, que veio exatamente a jogar a economia brasileira ainda mais ladeira abaixo. A gente percebe o seguinte: todas as transformações políticas, como eu falei ainda há pouco, no mundo, ou quase todas, são consequências de crises econômicas que levam a crises sociais e assim por diante. Mais uma vez, estamos vivendo esse cenário no Brasil. Hoje, dia 14 de maio, quando eu estou gravando essa aula, 14 de maio de 2020, eu não sei dizer quais serão os rumos do Brasil, mas eu tenho como condições de afirmar que nós estamos hoje no Brasil vivendo uma crise política e social muito grande, e essas duas crises, política e social, são decorrentes de uma crise econômica ainda maior, que já vem se arrastando há anos no nosso país, e tudo leva a crer, eu não estou afirmando, só o tempo vai dizer, de repente, daqui a pouco a gente vai estar revisitando essa aula mais à frente e vai ver que se concretizou uma percepção minha do dia de hoje, repito, 14 de maio de 2020, de que o governo brasileiro, o atual governo do Bolsonaro, vai cair. Ou ele vai cair, ou ele vai levar o seu governo até o final, mas de uma forma tão capenga que na prática ele quase não vai comandar a nação. Quem irá comandar a nação serão outros agentes da sociedade, a classe burguesa, instituições representativas dessa mesma classe burguesa, como as federações industriais e tudo mais, federações do comércio, ou ainda os políticos que estão lá ocupando ministérios, que de repente de fato vão comandar, porque já está mais do que evidente que o atual presidente ele não tem a mínima condição de comandar a nação. Então, estamos novamente revisitando esse processo que eu estou narrando ali na leitura do texto. Um processo de crise econômica que gera crise social, que gera crise política, que gera transformação desse cenário político. Nós estamos vivendo esse cenário hoje no Brasil e é bem provável que a gente venha a ter no futuro, nos próximos meses, ou quem sabe nos próximos anos, uma mudança radical do sistema político brasileiro, que é decorrente de um processo de crise econômica e crise social. Então, volto ali nesse mesmo parágrafo. Vou ler novamente esse parágrafo. O absolutismo da França era um dos mais rígidos. E em 1789, o país vivia uma grave crise financeira, exatamente como no Brasil de hoje. Essa crise era provocada muitas vezes pelos luxos da nobreza, ou seja, a nobreza, o rei e os membros da sua corte.
e pelos privilégios de alguns setores da sociedade, perdão, e pelos privilégios que alguns setores da sociedade tinham, entre eles o de não pagar impostos. Então não havia aquele padrão que existe hoje na sociedade, na sociedade democrática, ou dita democrática, como existe na maioria das constituições das nações do mundo, como inclusive a brasileira, o artigo que diz que todos são iguais perante a lei. Não havia isso naquela época, nesse período antes da Revolução Francesa. Haviam pessoas que pagavam impostos, geralmente eram os mais pobres, e haviam tantos outros que não pagavam impostos. Bom, isso nos leva a uma outra reflexão. No Brasil de hoje, todo mundo paga imposto? Sim, todo mundo paga imposto. De forma igualitária? Sim e não. Numa aparência, aparentemente todos pagam impostos de forma igualitária. Porém, se a gente for ver o sistema tributário e fiscal brasileiro, a classe mais rica e mais próspera, que é a classe empresarial, ela tem a possibilidade, dentro do sistema federal de arrecadação e de dedução de impostos, eles podem, a classe burguesa, por exemplo, pode fazer dedução de impostos lá, por exemplo, no seu imposto de renda de pessoa jurídica. Então, acaba que, na prática, as deduções, os descontos que a classe empresarial recebe, torna essa classe empresarial pagadora de menos impostos proporcionalmente do que a classe mais humilde trabalhadora. Então, assim, apesar de na aparência nossa Constituição brasileira falar que todos são iguais perante a lei e que, portanto, todos têm que pagar impostos, no primeiro momento, sim, todos nós pagamos impostos, tanto ricos quanto pobres. Mas, na prática, os ricos têm condições de abater boa parte desses impostos por conta do nosso sistema tributário que é extremamente injusto e, no final das contas, quem realmente paga mais é a classe trabalhadora mais humilde ou a classe média que não controla o sistema produtivo. Então a gente percebe que nosso sistema político e econômico ainda tem muito a ser aperfeiçoado para torná-lo pelo menos mais próximo de um sistema de justiça tributária. Então não estamos muito diferentes do que era na França antes da Revolução Francesa, porque apesar de aparentemente todos nós pagarmos impostos, no fundo, hoje os mais humildes pagam muitos impostos do que os mais ricos. Mas dando prosseguimento aqui à leitura. Então, esse era o cenário da França, antes da Revolução Francesa. Os mais ricos não pagavam impostos e a classe média e os mais pobres pagavam impostos. Veja no quadro abaixo como estava dividida a França antes da Revolução e perceba que a maioria não tinha privilégio nenhum. Então aqui vem uma tabela que vem apresentando aqui, olha, como é que era a divisão da sociedade. Então tem aqui, eu vou mexer na tela e vocês vão perceber. No canto esquerdo tinha ali primeiro estado, segundo estado. Quem era o primeiro estado? Então vem apresentando aí. A composição do primeiro estado era alto clero, composto por cardeais, bispos e abades, e o baixo clero, que era composto por padres, frades e monge. O número de componentes desse segmento aí, aproximadamente estão 120 mil pessoas. Qual era a situação econômica desse primeiro estado, dessa classe social? Possuíam muitas terras e cobravam o dízimo e taxas sobre batismos, casamentos e sepultamentos. Então, ou seja, o alto clero, que era o primeiro estado, e o baixo clero, juntos, eles tinham um controle financeiro considerável, importante, e, além de tudo, ainda conseguiam ter muitas terras, cobravam dízimos, que era uma espécie de imposto colocado para os seus fiéis. Aí você fala assim: ah, mas eu sou religioso, Paulo, ou eu sou de igreja católica, ou eu sou de igreja evangélica, independentemente da denominação, e eu também pago dízimo. E a Bíblia diz que dízimo é uma coisa faz parte do mandamento, de um dos mandamentos bíblicos. Eu não estou aqui questionando a questão religiosa e dizendo que você não deve pagar dízimo. Eu só estou fazendo vocês refletirem como era lá na França, no período antes da Revolução Francesa. Agora, um rápido parênteses sobre essa questão do dízimo no contexto atual, para vocês refletirem, é o seguinte: no tempo bíblico,
em que havia a determinação, o mandamento de se pagar dízimo, o dízimo era para sustentação dos sacerdotes e daqueles que trabalhavam na manutenção da vida religiosa dos templos. No caso, como era feito esse dízimo? A maioria esmagadora das vezes, o dízimo era através de alimentos e recursos que não eram necessariamente financeiros para a manutenção do sacerdote, dos que trabalhavam ali no entorno daquela estrutura religiosa. Então, assim, não era dinheiro necessariamente, eram recursos de subsistência daqueles que se dedicavam exclusivamente à vida religiosa. O que a gente vê hoje é um pouco diferente. Nós vemos grandes líderes religiosos no Brasil e no mundo que detêm veículos de comunicação, empresas nos mais diversos segmentos, portanto, são extremamente ricos, lucram exageradamente com atividades econômicas e, além de tudo, ainda cobram dízimo. Então é diferente do que havia naquela época. Os líderes eram sustentados com os dízimos porque eles viviam exclusivamente da atividade religiosa e não eram ricos, eram humildes. Era subsistência. O que é subsistência? É o mínimo necessário para ele não morrer de fome, para ele sobreviver. É para ele manter ali a alimentação, as vestimentas. Não era para viver como um marajá. O que a gente vê hoje é um tanto quanto diferente. São líderes religiosos que não apenas lucram em cima de toda a arrecadação que é feita, mas lucram com atividades econômicas empresariais que eles constituem com o dinheiro dos dizimistas que é entregue nas mãos deles. Então eles ganham exageradamente. E eles cobram muito mais. Além do dízimo, eles cobram ofertas. E com esse exagero de cobrar ofertas e dízimos, conseguem montar estruturas empresariais extremamente lucrativas e vivem como verdadeiros marajás. Então, quem modificou o processo de arrecadação de dízimo e oferta através dos tempos foi o próprio homem. Isso é só uma rápida reflexão. Mas aí vamos então para o segundo estado aqui na apostila. O segundo estado era composto pela nobreza. Quem era essa nobreza? A família real, mais a nobreza cortesã, que vivia em volta do governo, da corte, a nobreza provincial, que viviam em grandes propriedades rurais, mais a nobreza de toga, que eram os burgueses que compravam títulos de nobres, compravam o direito de serem chamados de nobres. Quantas pessoas mais ou menos compunham esse chamado segundo estado? 360 mil pessoas. E a situação econômica desse segundo estado era a seguinte: vivia à custa da monarquia ou da exploração do trabalho dos camponeses. Então, quer dizer, a gente percebe que há uma grande semelhança, em alguns aspectos, do sistema político-econômico nos dias atuais, mas essa era a divisão da classe social daquela época. Havia também ainda o terceiro estado, o terceiro estado era exatamente ali o conjunto que apresentava burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses, né? Então vocês veem que naquela época a burguesia fazia parte do terceiro estado, onde estavam os mais humildes, os desfavorecidos politicamente. E isso foi uma mudança radical. Hoje a burguesia ela não está lá no terceiro estado. Ela ora está aqui no equivalente ao segundo estado, ou na maioria das vezes ela está lá junto com o primeiro estado, ocupando inclusive o sistema político a todo momento. Aliás, a maioria das vezes a burguesia está aqui no primeiro estado. Olha como houve uma inversão de valores que favoreceu principalmente a burguesia. No nosso tempo é isso, mas naquela época a burguesia estava lá junto com os humildes inicialmente, né? Podemos dizer então que a burguesia foi meio que traidora da sua própria classe, do seu próprio segmento, né? Porque ela estava lá junto com os humildes, virou as costas para os humildes quando viu a oportunidade, ascendeu, passou a tomar a liderança dessa escala de divisão social e não quer estender a mão para sua classe, para a classe mais humilde, que é de onde ela se originou. Então vamos lá, terceiro estado: burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses. Quantos mais ou menos compunham esse segmento? 23 milhões. Olha a diferença, gente. Se nos segmentos anteriores, vou voltar lá, ó.
O primeiro estado, 120 mil pessoas, número de componentes. Segundo estado, 360 mil pessoas. Em compensação, terceiro estado, a massa, 23 milhões e 580 mil pessoas faziam parte do terceiro estado. Aqui na terceira coluna, que é a situação econômica, olha como é que era a situação econômica do terceiro estado. Trabalhavam para gerar riqueza e os impostos. Então, quem pagava imposto eram os membros do terceiro estado. A burguesia pagava imposto naquela época? Sim. Mas a burguesia tratou de criar mecanismos nos dias atuais para pagar menos imposto, deixando essa carga tributária pesadíssima para os seus ex-aliados de segmento econômico, que é a classe mais humilde e trabalhadora. Então, voltando lá na França pré-revolução francesa, né? Então, como é que era o terceiro estado? Trabalhava para gerar riqueza e os impostos. Os camponeses eram 80% da população francesa e pagavam impostos à monarquia e a seus senhores diretos. Então, quem realmente carregava a nação francesa nas costas, quem realmente levava todo o peso nas costas era o terceiro estado, que era em parte composta pela burguesia e trabalhadores urbanos e rurais, que eram os camponeses, mas realmente quem mais carregava a sociedade nas costas eram os camponeses, os chamados trabalhadores do campo, os mais humildes. E esses contribuíam exageradamente com impostos, trabalhavam muito e não tinham praticamente retorno político social nenhum. Seguindo aqui então a leitura do texto, só para reforçar, essa tabela que nós estávamos analisando, ela foi retirada ali do livro de Boulos, História e Sociedade e Cidadania. Continuando ali, os burgueses eram ligados ao comércio e não tinham nenhuma nobreza, ou seja, eles não tinham status. Eles eram ricos, mas não tinham status político e nem eram considerados nobres, diferente de hoje, né? Praticamente alcançar o status de nobreza, né? Porém, eram importantes economicamente e mesmo assim não tinham nenhum privilégio. Os camponeses representavam grande parte da população e os trabalhadores da cidade viviam numa grande miséria. Eram miseráveis. Carregavam a nação nas costas, mas eram miseráveis. Aí aqui vem uma charge, né? Que representa essa situação que nós estamos narrando. Nessa charge do século XVIII, há o exemplo de como era desigual a divisão de direitos e deveres na França antes da Revolução. Em cima de um pobre homem que mal se sustentava, estão dois representando o clero e a nobreza. O homem que carrega os dois representa o terceiro estado. O terceiro estado, relembrando que era burguesia e camponeses. Mas eu diria que essa charge estaria muito mais para o camponês e para o trabalhador da cidade do que propriamente para a burguesia. A burguesia sustentava, mas quem realmente sustentava a própria burguesia e toda essa estrutura era o trabalhador do campo ou da cidade. Continuando aqui, as dificuldades financeiras aumentavam a cada dia e o rei, né, o rei da época da França, que era o Luís XVI, não viu outra saída a não ser convocar uma reunião entre os representantes de cada estado para decidir o que fazer. Ou aumentar impostos, porque a crise econômica era grande, como nós lemos ali, né? Ou aumentava impostos, ou fazia com que todos, até o primeiro e o segundo estado, pagassem. Porque até então, relembrando, só quem pagava era o terceiro estado. A crise econômica atingiu a França. Quem sustentava a economia era só o terceiro estado. O primeiro e o segundo estado eram ricos, prósperos, não pagavam nada. E ainda ficavam nas costas de quem pagavam. Lembrando que, por exemplo, o primeiro estado, que estava lá as ordens religiosas, ainda não bastando elas serem sustentadas pelos mais humildes, ainda cobravam dízimos e ofertas sobre os mais humildes, que era o pessoal do terceiro estado. Então, foi necessário que o governo falasse: olha, vamos dar uma parada aqui para discutir essa situação tributária da França. Ou o próprio monarquista, o que era favorecido por toda essa estrutura até então, reconheceu que a crise econômica existia, reconheceu que a crise econômica estava muito acentuada e que era necessário redesenhar essa configuração de impostos. Não dava mais para apenas o terceiro estado sustentar toda a economia e até chegou-se a discutir ali então que
a necessidade dos mais ricos, o primeiro e o segundo estado, também contribuírem com o sistema tributário, para que pudesse reestruturar a manutenção do estado monárquico. Continuando então ali, ou aumentar impostos, ou fazer com que todos, até o primeiro e o segundo estado, pagassem. Decisão difícil, né? O terceiro estado não concordava em pagar mais impostos, ou seja, aumentar os impostos para a burguesia e para a classe trabalhadora era uma coisa que ficava praticamente inviável. Por quê? E você fala assim, mas o rei ele não tinha todo o poder, o monarca não poderia, numa canetada só, num decreto, aumentar ainda mais a contribuição de impostos para a população mais humilde, o terceiro estado? Sim, mas essa população já estava a ponto de explodir em revolta social. Então, o governo sabia que aumentar ainda mais a carga tributária sobre aqueles que já eram os que contribuíam iria gerar uma revolta social muito grande. E é isso que eu me questiono hoje no Brasil. Quem mais contribui e trabalha com a manutenção do Estado Nacional brasileiro é a classe mais humilde. A classe média e a classe mais humilde, a classe trabalhadora. No entanto, o governo, principalmente desde o golpe de 2016 para cá, vem reduzindo os direitos, retirando direitos trabalhistas, vem oprimindo, colocando uma sobrecarga ainda maior de impostos sobre essa mesma classe mais humilde, vem ainda reduzindo retirando reajustes salariais necessários para recompor as perdas diante dos índices de inflação que só fazem aumentar. E é estranho, é estranhamente incrível como a nossa classe trabalhadora não reage. Como a nossa classe trabalhadora está sendo massacrada dia após dia com a retirada de direitos trabalhistas, com a retirada de reajustes salariais, com o massacre da precarização das condições de vida, e a nossa sociedade não se revolta, totalmente diferente do que vai acontecer ali na França. Continuando ali a leitura, né? Como não houve acordo entre os representantes, porque, lógico, os mais ricos não quiseram passar a contribuir com impostos, como não houve acordo entre os representantes de cada estado, o primeiro e o segundo estado não queriam perder seus privilégios. O terceiro estado se retirou da reunião e se reuniu em uma Assembleia Nacional Constituinte. Prezado aluno, você sabe o que significa isso? Ali está disso, né? Mas na verdade, sabe o que significa isso? Era o fim do absolutismo. E o rei agora teria que obedecer uma constituição. Ou seja, olha só, o terceiro estado, que era representado pela burguesia e pela classe trabalhadora, após essa falta de acordo para a redivisão da distribuição do custo de manutenção do sistema político, resolveu impor à classe política, que era a monarquia, uma nova lei. Olha, nós contribuímos com o governo, mas agora a lei é essa. Nós escrevemos uma lei, uma constituição, e vocês vão ter que seguir essa constituição. O rei foi emparedado, ele foi obrigado a se sujeitar a essas novas regras. Era o fim do absolutismo. E o rei agora teria que obedecer a uma constituição. Constituição essa que não foi escrita por ele, e sim pelo terceiro estado. O que a nossa sociedade brasileira está esperando para fazer a mesma coisa? Nós temos que estar fazendo a mesma coisa. Mas sabe o que falta à sociedade brasileira? Querer estudar história, querer estudar filosofia, sociologia, entender os sistemas políticos, entender os sistemas sociais e perceber a força que tem nas mãos. A nossa sociedade é como se fosse aqui no Brasil, como se nós fôssemos assim os mais humildes, como se fosse aquele elefante que a vida inteira, desde filhotinho, foi criado amarrado a uma corrente, é preso a uma corrente no seu pé, na sua pata, como um elefante de circo. E esse elefante vai crescendo, vai crescendo. Quando ele é pequeno, ele tenta puxar aquelas correntes, tenta fugir, mas ele percebe, por ele ser muito filhote ainda, ele não tem força suficiente para arrebentar aquelas correntes. Então ele vai se condicionando, ele vai se acostumando à ideia de estar preso àquelas correntes. Ao longo dos anos, quando chega na fase dos 20 a 30 anos, né, já é um elefante tão grande, forte, que poderia com uma única puxada arrancar todas aquelas correntes e se libertar. Mas como aquele elefante, desde filhotinho, foi condicionado àquela situação, àquela condição de que as correntes estão presas aos seus pés ou patas, ele não tenta mais, quando já é adulto, romper aquelas correntes. Apesar de já ter força suficiente para quebrar aqueles grilhões, quebrar aquelas correntes e sair dali.
se libertar, mas ele foi condicionado. É isso que acontece com a sociedade brasileira. Nós fomos condicionados a essa opressão. Temos uma força de elefante, mas vivemos ainda acorrentados e nos permitindo ser acorrentados por uma corrente que é muito frágil, que é o sistema econômico atual. Nós podemos romper essas correntes. O que falta a nós, sociedade brasileira? Conhecimento. Conhecimento do poder que tem nas mãos, conhecimento do poder que pode exercer sobre a estrutura nacional, mas, por desconhecimento, continua tal qual aquele elefante preso a correntes que são muito frágeis diante do poder que possuem nas mãos. Seguindo aqui então, agora que já entendemos a diversidade da sociedade francesa no período da Revolução, vamos fazer uma atividade para consolidar o nosso conhecimento. Então, aqui vem uma atividade proposta. Essa atividade eu não vou fazer agora, mas eu peço que depois vocês façam em casa, se vocês desejarem, apenas para efeito de reforçar conhecimentos. Vou deixar uma coisa também bem clara. Eu vou agora aqui voltar para a minha tela principal, tá? E eu vou deixar aqui uma informação então aqui clara para vocês. Vocês têm visto nas minhas videoaulas que eu tenho sinalizado que eu não vou cobrar essas atividades por enquanto, né? Eu tenho deixado claro assim, que provavelmente eu vou fazer provas online. Mas a Secretaria Estadual de Educação pode vir a me solicitar que eu faça avaliações escritas, como muitos professores têm feito, além da prova online. Então, fique registrado que é bem possível que mais adiante eu venha cobrar algumas dessas atividades, algumas dessas aulas, para que vocês mandem para mim pela plataforma do Classroom. Vou deixar isso assim livre para vocês avaliarem essa possibilidade, mas que vocês fiquem cientes que isso pode acontecer, tá ok? Então, por hora, gente, por hoje eu vou parar por aqui. A aula já se estendeu bastante. Essa aula, então, vai ser disponibilizada no Classroom e também vai ser disponibilizada na nossa plataforma, portanto, né? E também no YouTube. Peço a todos os alunos das turmas de segundo ano do ensino médio para que leiam a apostila, para que assistam a aula e aprofundem seus conhecimentos, ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição pelo Classroom, estou à disposição também através do nosso nos nossos grupos no WhatsApp e também disponível para atendê-los até mesmo pelo canal do YouTube, ok? Desejo para todos um bom dia, uma boa tarde, boa noite, conforme o caso, e até a nossa próxima videoaula, que poderá ser ao vivo ou não, conforme a condição da ocasião. Até a próxima, gente!